Olá, tudo bem? Eu me chamo Fernanda Amorim Braga, sou professora do Instituto de Alimentação e Nutrição em Macaé e coordeno o NESAM, que é o Núcleo de Estudos sobre Amamentação. Essa aula aqui, ela é em parceria com o projeto de extensão IACOL. Eu fui convidada por eles para palestrar no segundo encontro IACOL, que é a Alimentação Complementar do Lactente, Realidade e Factibilidade. A minha palestra lá no evento vai ter 30 minutos e vai estar dentro de uma mesa redonda. Eu vou dividir essa mesa com outras duas professoras. Mas eu resolvi trazê-la para cá para que esse conteúdo ficasse gravado e que pudesse ser usado por profissionais e estudantes da área. Então, vem comigo para a gente conversar um pouquinho sobre leite materno e crescimento do lactente. Primeiro de tudo, eu preciso me apresentar decentemente. Então, eu sou a mãe do Pedro, sou nutricionista formada pela UERJ, tenho doutorado pela mesma instituição e estou há 10 anos na UFRJ como professora adjunta. Atuo na área da nutrição materno-infantil há quase 20 anos. E dentro dessa grande área que é a materno-infantil, eu atuo bastante na alimentação e saúde nos primeiros 1.000 dias de vida, que vão da gestação até os 2 anos de idade. Nesse contexto, eu falo sempre, e sempre que tenho a oportunidade, converso sobre amamentação. Costumo dizer que a minha missão é fortalecer a amamentação nesse país. Então, vem comigo para a gente conversar um pouquinho e eu já deixo aqui escrito e público a declaração de conflito de interesses, no qual eu falo que declaro não haver qualquer conflito de interesse acadêmico, científico, político ou econômico com essa minha apresentação. Bom, acho que você já deve conhecer o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, que foi publicado em novembro de 2019 pelo Ministério da Saúde. O guia já vai fazer 5 anos. É incrível como passou rápido. É um documento muito importante e que, como o nome diz, é um guia para a população, ou seja, todos nós, enquanto sociedade brasileira, devemos utilizar, conhecer e divulgar o guia. Mas o que eu vejo na minha prática é que, apesar desse esforço do Ministério da Saúde, das universidades e dos profissionais, o guia ele traz, às vezes, uma inserção muito maior dentro do caráter profissional, do âmbito profissional, da unidade de saúde, da nossa atividade profissional. Quando a gente está em unidades de saúde e a gente pergunta, né, vocês conhecem esse documento e mostra. Muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas que nunca sequer ouviram falar no guia alimentar, seja o para crianças, que está nessa foto, seja o da população brasileira, que foi publicado em 2014, ou seja, há 10 anos. Então, eu conto com você para ajudar na divulgação desse material que traz recomendações, informações, como o nome diz, é um guia mesmo, né? Ele vai falando desde a alimentação, da amamentação até a alimentação complementar, mas traz dicas valiosas sobre a forma de preparo desses alimentos, o que fazer em determinadas intercorrências, a importância da rede de apoio. Olha, o guia dá para a gente fazer uma tarde inteira só falando sobre ele. Mas eu deixei aqui para você um QR Code. A minha câmera está espelhada, né? Então eu deixei aqui para você um QR Code, onde você pode acessar. Mas se você jogar no Google, Guia Alimentar Crianças Brasileiras 2019, você já vai achar esse documento. Um aviso muito importante. Esse é um documento produzido pelo Ministério da Saúde e que deve ser distribuído de forma gratuita. Ou seja, não cai em golpe. Se alguém quiser vender para você esse material, isso não é permitido, tá? Ele está disponível de forma gratuita e online. Bom, mas o que eu estou colocando aqui nesse primeiro slide, né? O guia traz muitas recomendações. Então, eu estou pegando para você um mix dessas recomendações para a gente gravar o que seria a recomendação ouro para as nossas crianças nessa janela da vida. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, a recomendação atual é que a criança seja amamentada já na primeira hora de vida, ou seja, na sala de parto, independente da forma de parto. A gente sabe que o Brasil
ele tem um percentual muito alto de cesáreas, né, principalmente de cesáreas eletivas. Então a gente sabe também que as cesarianas, esse método cirúrgico, né, de trazer uma criança ao mundo, ela muitas das vezes dificulta o processo da amamentação, ela atrasa muitas das vezes. Então, a gente sabe disso, mas mesmo dentro desse ambiente, é possível fazer a hora dourada, que é essa hora, essa primeira hora, golden hour, né? Tem alguns nomes para esse momento, onde a criança deve ficar, desde que a criança e a mãe estejam bem, o que é a maioria das vezes, ela deve ficar em amamentação nesse processo, já nessa primeira hora de vida. São inúmeros estudos que mostram a importância dessa hora dourada, não só para questões imunológicas dessa criança, mas também para o auxílio na manutenção dessa amamentação, tá? Então, converse com o seu obstetra, converse com o seu pediatra, ao pediatra que vai fazer a sua sala de parto, e mostre para ele o desejo que você tem de amamentar e que você quer a garantia da hora dourada, que você quer esse momento pele a pele, mesmo se o seu parto for via cesárea, tá? Eu vou deixar indicado para vocês aqui nos comentários, né, aqui na descrição desse vídeo, um webinário que nós fizemos recentemente com o professor Marcos Renato, que falou dessa importância do contato pele a pele. Tá imperdível, eu recomendo que você vá lá. Talvez essa minha fala tenha se aproximado mais de quem não é profissional da saúde, mas agora eu quero conversar com você que é obstetra, com você que é enfermeiro, com você que é nutricionista, com você que é pediatra, ou qualquer outro profissional da área da saúde que atua diretamente com esse público materno-infantil. É nosso dever valorizar, proteger e apoiar a amamentação. Então, se você está envolvido dentro desse processo aí do parto, promova a amamentação e garanta a hora dourada, que é um direito da criança e é um direito da mulher também. Voltando à recomendação aqui do guia, ele diz que a criança vai ser então amamentada nessa primeira hora e deve continuar sendo amamentada até os 2 anos ou mais. Nos primeiros 6 meses, a recomendação é que ela receba somente leite materno, nada mais do que isso. E aqui eu faço um parênteses importante, né? Por quê? A gente vive num país onde os mitos populares relacionados à amamentação são muito presentes. Então, há ainda, infelizmente, o mito do leite fraco, o mito do chá, o mito do suco de laranja-lima, a amamentação de 3 em 3 horas e muitos outros que a gente pode conversar. Se você quiser conversar um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente vai saber e pode providenciar uma aula sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses mitos, eles atrapalham o processo da amamentação exclusiva. Amamentar exclusivamente um bebê é dar somente leite materno e nada mais. Nesses primeiros 6 meses, o leite vai fornecer tudo que a criança vai precisar em termos de nutrição, em termos de nutrientes, para crescer e se desenvolver. E é esse o tema que a gente vai conversar já já, né? Então, não precisa dar água, mesmo em dias muito quentes, como esses que a gente vive atualmente, tá? Então, tá um calor enorme lá fora, 40 graus. Quem tá no Rio de Janeiro conhece um calor como esse, né? Mesmo assim, não precisa dar água, a criança vai receber a sua hidratação pelo leite materno, tá? Então, ajudar a desmistificar um pouquinho essa questão da água e do chá faz muito bem para os indicadores da amamentação, viu? Então, até os 6 meses, só e somente só leite materno. Quando isso ocorre, voltando agora aqui, ó, para a definição, quando isso ocorre, dizemos que a criança está em amamentação exclusiva. Nenhum outro tipo de alimento precisa ser dado ao bebê enquanto estiver em amamentação exclusiva. Então, nem líquidos, água de coco, chá, suco ou qualquer outro leite ou qualquer outro alimento, como papinha e mingau,
tá? Então, essa é a recomendação ouro. A partir dos 6 meses, a criança que já tem um bom desenvolvimento, né, que tem condições adequadas, que é a grande maioria, e que já apresenta os sinais de prontidão, elas devem ser inseridas na alimentação complementar. Esse guia, ele traz também, tá? Todo esse passo a passo de como vai ser a alimentação de forma bem lenta, como vai ser essa introdução dos grupos alimentares aos 6 meses, aos 7, a 8, até a transição dessa criança chegar à comida da família com 1 ano de idade. Mas um ponto muito importante, que aí eu volto a falar da questão do mito, é que muitas das vezes, quando a criança começa a comer, as famílias tendem a achar que o leite já não serve mais ou serve muito pouco, quando na verdade é um grande mito, um grande engano. O leite materno ele continua sendo a principal fonte alimentar dessa criança no primeiro ano e uma importante fonte nessa janela de 1 ano a 2. Então, por isso que o Ministério coloca que deve ser até os 2 anos ou mais. Quanto mais tempo essa criança amamentar, mais benefícios ela terá e mais benefícios essa mulher também vai ter, né? Então, aí é muito importante que a gente bata bastante nessa tecla para que a família se sinta segura, né, quanto a essas informações e conceitos. Uma pergunta, né? E o que que tem nesse leite? O que que tem nesse leite materno, nesse leite humano, que faz tão bem para o bebê que tem tudo que ele precisa? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se você não é da área da saúde, está vendo essa aula porque quer se informar melhor para cuidar do seu bebê, seja muito bem-vindo. E se você é da área da saúde, seja muito bem-vindo também. A ideia aqui é a gente trocar mesmo informações, mesmo que de uma forma virtual, tá? Então, o que que tem nesse leite? Esse leite tem muita coisa e tem tudo. Tem compostos nutricionais e tem compostos bioativos. Cada vez mais a gente sabe que o líquido, né, esse leite, ele é um líquido dinâmico. Então, por isso que está escrito aqui, ó, o leite humano é um fluido vivo e dinâmico. O que isso quer dizer? Ele não é igual todos os dias, ele não é igual em todas as fases, e o mais importante, por ser vivo e dinâmico, ele não é igual entre as mulheres. Isso não é muito interessante? Ele é um líquido espécie-espécie. Sim, é de humano para humano, ok, mas mais do que isso, né? Estudos com epigenética, estudos mais moleculares já mostram que a mulher ela tem um líquido, produz um leite muito individualizado para o seu bebê. Então, é mais uma razão, e essa aula toda eu vou tentar aqui te dar ferramentas e argumentos para mostrar para você e comprovar para você que é um líquido incomparável, que não é possível compararmos o que é produzido na glândula mamária com aquilo que é produzido artificialmente pela indústria, tá? Então, fica até o final para você chegar a essa mesma conclusão junto comigo. Então, ele é um líquido fluido, vivo, dinâmico, que vai promover a nutrição e o desenvolvimento e vai impactar a saúde desse bebê durante todo o curso da sua vida. Fernanda, durante toda a vida? Sim, durante toda a vida. Por quê? Essa sinalização molecular que foi iniciada com a amamentação vai proteger essa criança contra doenças crônicas, vai garantir que ela tenha um melhor desenvolvimento de sistema imunológico, ou seja, que ela fique menos doente. Tem compostos que favorecem o desenvolvimento cognitivo, sem contar em toda a adaptação que vai que vai acontecer para que esse bebê desenvolva, né, também a sua parte oromotora. Então, não dá para comparar os benefícios, né, da amamentação com outras formas de alimentação, tá? Bom, então esse leite vai ter nutrientes essenciais e muitos compostos bioativos. É crescente, se vocês jogarem lá no PubMed, que é aquela ferramenta de busca bibliográfica, né, de artigos em inglês. Se vocês jogarem lá Human Milk, vocês jogarem só Human Milk, já vocês vão ver uma gama de trabalhos, mas se vocês
buscarem por compostos ativos específicos, vocês vão ver o quanto que nos últimos 10 anos a ciência vem avançando dentro dessa descoberta, né? Então, esse leite materno, ele é produzido por secreções que vêm aqui da própria glândula mamária, mas também por compostos que vêm diretamente do sangue materno, do tecido adiposo materno e da própria alimentação materna e do ambiente em que essa mulher está inserida. Eu deixo aqui para vocês esse QR Code, porque quando a gente fala de ambiente, não tem como a gente esquecer do fumo, né, do tabaco e do álcool. Lá no Nesan, que é o núcleo, né, que eu coordeno, algum tempo atrás nós fizemos um post falando sobre a influência do cigarro e na amamentação, né? Mas o interessante que a gente levou para aquele post foi que o estudo trazia a análise de mulheres que eram fumantes passivas. E mesmo aquelas que não fumavam, ou seja, mas que estavam num ambiente em que havia, né, o contato com o cigarro, já tinha compostos tóxicos no leite materno daquela mulher, né, para aquela criança. Então, muito interessante, a referência está lá, um super resumo para vocês, eu super recomendo que vocês vejam, tá? Bom, é um líquido vivo? É, a gente já viu. É dinâmico? É. Tradicionalmente, você deve ter aprendido, eu também aprendi assim, que o leite materno ele tem 3 fases. Ele é colostro, leite de transição e leite maduro. O colostro é aquele leite dos primeiros 5 dias, da primeira semana, vai passando por um processo de transição de composição nutricional até chegar na sua composição do leite maduro. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. De forma muito resumida, a gente tem que o leite colostro, ele é riquíssimo em vitamina A, por isso ele tem essa coloração mais amarelada pelo pigmento de beta-caroteno, né, oriundo, né, mesmo desse tipo de vitamina. É riquíssimo em proteínas quando comparado ao leite maduro. É rico em compostos ativos, principalmente imunológicos, como a IgA secretora, e tem menor teor de lactose e menor teor de lipídio, de gordura, quando comparado com o leite maduro. Aqui a gente está sempre comparando um com o outro, tá? Para deixar isso claro, para não dizer assim, eu não falei que ele é pobre, né? A gente falou que ele é rico e baixo em. Comparado a quê? Comparado ao leite humano maduro. Se nós trouxéssemos aqui, por exemplo, a comparação do leite humano com o leite de vaca, vocês veriam que o leite de vaca tem um teor de proteína e de sais muito maior que o leite humano. De uma forma bruta e nada interessante, a gente poderia achar assim, então é melhor, porque tem mais proteínas. De forma alguma. Porque primeiro, que a composição da proteína que está lá naquele leite de vaca, não são proteínas que são de fácil digestão para o lactente humano. Segundo, esse excesso de proteína que não vai conseguir ser digerida, esse excesso de sais, vão levar a uma sobrecarga metabólica e uma sobrecarga renal. Então, não é nada interessante comparar uma coisa com a outra. Eu gosto de falar para os meus alunos assim, gente, é comparar ovo com cebola. Os dois são alimentos, mas são alimentos totalmente diferentes, com propósitos diferentes e oriundos de fontes diferentes. Então, não dá para comparar leite de uma mulher, leite humano, com o leite de uma vaca, tá? Aqui a gente está comparando, então, entre eles mesmo. Bom, e aí eu deixo essa frasezinha aqui, ó, para a gente refletir. Embora a ingestão do volume de leite em 24 horas seja responsável pela maior variação no crescimento do lactente. Então, esse leite, ele não é estático, ele não é igual, ele transita, né, dentro das suas composições, dentro de uma janela de tempo. Ele também não é igual durante o dia, e ele não é igual porque ele também depende o quê? De fatores, olha lá que eu já comentei, do ambiente materno, da alimentação materna, do estoque materno, etc. Então, o que faz um bebê o que os estudos mostram, né? E eu deixo aqui uma referência, que está muito relacionada à questão do ganho de peso desse bebê
em relacionado à taxa de crescimento desse bebê é o volume de leite que ele consome em 24 horas. Então, o leite é extremamente completo, mas o que vai fazer um bebê ganhar peso e crescer é o volume de leite que ele bebe durante o dia, durante 24 horas. Isso faz total sentido, né, gente? Porque isso vai estar fazendo relação com a energia que ele está consumindo, com a quantidade de macronutrientes que ele está consumindo, de micronutrientes também. Não dá para a gente pensar em comparar só a composição do leite materno e fazer essa comparação com uma taxa de crescimento. Eu preciso saber o quanto que esse bebê mama em volume. Por isso que em determinadas situações, como por exemplo uma desnutrição materna, o leite vai continuar sendo melhor fonte nutricional. Esse leite vai continuar fornecendo nutrientes essenciais e em boa qualidade, mas essa amamentação pode não gerar a taxa de crescimento esperada para aquela idade da criança. Por quê? Porque mães desnutridas produzem um leite de qualidade, sim, comparativamente, mas com menor teor de algumas vitaminas, alguns elementos comparado a mães bem nutridas, mas elas produzem um menor volume de leite. Então, esse bebê vai mamar menos, então ele vai consumir menos e vai ter uma taxa de crescimento menor. O corpo, nesta fase, ele prioriza o ganho de peso e o crescimento cerebral a taxa de velocidade de crescimento, tá? Então, é muito importante, eu estou fazendo essa fala para quê? Por que, Fernanda, que você está chamando a minha atenção para isso? Eu estou chamando essa fala para o tempo inteiro, a gente vai falar do lactente, mas você precisa olhar para essa mulher que está amamentando. E muitas das vezes, o que acontece é que as mulheres fazem todo o seu acompanhamento obstétrico com outros profissionais fazem até suplementações, têm uma alimentação mais equilibrada durante a gestação, porque dá a entender que por estar nela depende mais. Depois que esse bebê nasce, o olhar volta-se muito para essa criança e pouco para ela, inclusive do próprio profissional e equipe de saúde. E aí essa mulher pode ter uma alimentação totalmente desequilibrada e, consequentemente, afetar a composição, né, desse líquido tão importante. Bom, esse leite materno também é adaptado para todas as fases do desenvolvimento do bebê e é adaptado às alterações fisiológicas e às inaptidões fisiológicas desse lactente. É sabido que nos primeiros 3, 4 meses, esse bebê ele tem um trato gastrointestinal imaturo, ele tem um sistema renal imaturo, ele tem ainda uma função hepática imatura, quando comparado a um lactente de 1 ano, quando comparado a um indivíduo adulto. A potencialidade, o amadurecimento desses sistemas não é ainda a sua totalidade. Então, a gente precisa que o que vá nutrir esse bebê seja adaptado para aquele momento biológico. E o leite materno é o líquido mais adaptado para esse momento. Ele não tem só carboidrato, proteína, lipídio, ele tem também enzimas que vão auxiliar nesse processo de digestão. As proteínas que compõem esse leite, né, os aminoácidos e o perfil de aminoácidos e as proteínas, elas têm uma conformidade adaptada para a imaturidade enzimática e adaptada para o pH, né, estomacal, que está ainda elevado nessa fase, ou seja, está mais alcalino. Esse leite, né, então eu já falei das enzimas que vão auxiliar. A lactose que está presente nele, ela tem uma conformação diferente da lactose de outros animais, como leite de vaca, e por isso ela não vai trazer tanto desconforto quando a gente compara uma lactose do leite humano quando comparada com uma lactose de leite de vaca, e a fórmula infantil ela é oriunda do leite de vaca, né? Então, todo esse processo é adaptado.
E aí aqui eu trouxe uma questão, acho que a minha imagem na gravação tá ficando em cima, mas não tem problema, eu vou falar para vocês. Eu trouxe aqui essa outra questão de adaptação em relação ao volume da capacidade gástrica, que também é crescente conforme o bebê vai crescendo, né, tanto em estatura e ganho de peso, e ela também vai evoluindo. Então, o bebê nasce nas suas primeiras 24, 48 horas com uma capacidade gástrica em torno de 5 a 7. Vocês já devem ter visto ou devem até trabalhar usando essa informação, aquele disco, né, com vários tamanhos de estômago, ou aquela imagem de cereja, nós, até chegar no ovo, né? A gente gosta de mostrar isso porque visualmente fica fácil de entender esse processo evolutivo, desse crescimento, né, de capacidade. Então, aqui, a gente nasce com um estômago extremamente pequeno para o volume e com uma capacidade, né, de chegar a um volume já lá há um ano muito superior a esse aqui. Então, olha só, nas primeiras 24 horas, 48 horas, a capacidade gástrica está entre 5 e 7 ml. Em média, um bebê nascido a termo, com peso adequado, tá? Em amamentação exclusiva, em média, ele vai consumir 29 ml de colostro nas 24 horas. Esses 29 ml de colostro, nessas 30 ml, vamos arredondar aqui, em média, 30 ml em 24 horas, não é de uma única vez, eu tô falando 24 horas. Então, isso vai ser o quê? Espaçada, capacidade em torno de 5. Então, quantas vezes esse bebê vai mamar? Se a gente fosse. Não é assim, o corpo humano não é uma matemática simples, né? Mas se fôssemos fazer uma matemática só para a gente ter uma ideia, não daria aí em torno de 5, 6, talvez 7 vezes mais ou menos que esse bebê vai mamar ao longo do dia? É isso mesmo. Não é isso que a gente vê na prática? É isso que a gente vê na prática, né? Então, o que eu quero chamar a atenção? Muitas das vezes a gente vê o profissional tendo falas com essa mulher nessas primeiras horas de que ela não tem leite, bebê mama, não sai nada. A gente tem que lembrar sempre, né, que aquela glândula mamária que eu mostrei aqui nessa imagem, né, esse peito, ele não é estoque, como a gente gosta de dizer, né? Ele é fábrica. O que eu estou dizendo com isso, né? Ele vai produzindo à medida que ele é estimulado, né? Claro, conforme a amamentação ela evolui na sua eficiência, um volume de leite fica ali que vai sinalizando até para o corpo, né? E junto com a sinalização de fome desse bebê, mas não é toda a capacidade produtiva daquela mulher. Então, a gente precisa reforçar muito isso nas nossas consultas do pré-natal, reforçar muito essa diferença de colostro para o leite maduro. Eu gosto muito dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, porque a gente vê uma gota caindo aqui, né, que mais lembra um soro, e uma gota que lembra o leite maduro, né? Então, aqui a gente já tem uma própria evolução aqui, ó, da característica do leite. E muitas das vezes a mulher, ao se deparar nessas primeiras horas com um leite que no imaginário dela é aguado, amarelado, tem essa característica de soro, não vai nutrir o bebê dela. E ela, por desconhecer os sinais de fome, de saciedade que esse bebê apresenta, ela acaba associando que o leite que ela está produzindo é inadequado, não é suficiente. E aí a gente volta a falar daquele mito do leite fraco, né? Infelizmente. Então, é importante a gente entender isso, né? O bebê vai mamar 30 ml. Então, essa mulher, ela não está produzindo, gente, 50, 80, 100, 150 ml. É realmente um processo que é um processo lento, mas crescente. Olha só, com 5 dias, essa capacidade aumentou em 5, 6 vezes. Então, saiu de 5 para 5, 7 para 30 ml a capacidade gástrica. E a ingestão, olha o quanto que ela aumenta, mais de 10 vezes.
de 29 ml em 24 horas, esse bebê nascido a termo, com peso adequado, em amamentação exclusiva, e quando eu digo aqui amamentação exclusiva, eu estou me referindo ao bebê também que não tem a inserção de bicos artificiais. Por quê? Quando entra bico artificial, chupeta, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando fala em amamentação exclusiva, mas o uso de bico. Por quê? Porque a gente sabe que a criança, o lactente, ele tem necessidade de sucção nutritiva e sucção não nutritiva. Então, se ele está fazendo a sua necessidade de sucção não nutritiva na chupeta, ele não está ajudando nesse processo, tanto na questão do desenvolvimento oromotor, orofacial, quanto também na própria manutenção e produção do leite, né? Então, aqui eu estou falando de um bebê nascido a termo, peso adequado, em amamentação exclusiva, sem uso de bicos, né? Então, ele mais que dobra o volume consumido. Ele, vamos dizer assim, quintuplica a sua capacidade gástrica e mais que dobra o seu volume. Isso requer tempo, isso requer aprendizado, isso requer paciência. Esse aqui é um recado que é nosso enquanto profissional, de trabalhar isso com essa mulher e com essa família, para ela entender de uma forma didática que esse processo acontece, tá? E quando chega lá no final de uma semana, 8 dias, essa capacidade já aumentou em 10 vezes, olha lá, de 5, 7 foi para 50, 60. E a ingestão, novamente, gente, olha lá, foi de 400, em apenas 3 dias foi para 650. Então, aqui a gente pode dizer, com uma semana, a gente leva 14 dias para a amamentação se estabelecer de fato. Então, esses 14 dias, eles são muito críticos para o desmame precoce e são essenciais para o sucesso da amamentação. Então, nesse momento, essa família precisa de muito apoio, de muita informação. Essas informações não podem ser dadas simplesmente na cara ali da maternidade, ali no leito, não pode ser dado numa única consulta de pré-natal, né? Essa criança, ao retornar uma semana para consulta ali com o pediatra precisa tirar um tempo para trabalhar com a família somente o apoio ao aleitamento materno. Se aquela criança saiu, seja qual for o motivo, não vamos entrar aqui no mérito, não saiu dessa maternidade com amamentação exclusiva, é o momento da gente fortalecer esse processo para que a gente consiga atingir esse objetivo. Esse é o objetivo de todo profissional de saúde que trabalha com crianças menores de 2 anos. Garantir o sucesso da amamentação, garantir uma boa alimentação complementar. Uma boa alimentação complementar para quê? Para que a gente tenha um adequado crescimento e desenvolvimento, tá? Aqui eu chamo a atenção, ó, são esses mesmos dados, para que a gente não esqueça que nesses 2 primeiros dias, há uma perda de peso fisiológica esperada de aproximadamente 10% do peso ao nascer. Então, o peso ao nascer médio, né, de uma criança a termo é em torno de 3.300 pelos estudos da FAO. Então, um bebê de 3.300 vai perder cerca de 10% do seu peso, que está relacionado aos líquidos corporais, às reservas de glicogênio, a mecônio, entre outros, e a própria adaptação metabólica, a própria adaptação fisiológica, né? E isso tudo você percebe que tanto a produção materna, tanto a composição nutricional do colostro, quanto a fisiologia do lactente é uma tríade perfeita. Os 3 se encaixam. Quem atrapalha a tríade? Nós profissionais, quando não estamos atualizados de forma suficiente e entramos tentando atrapalhar esse. Eu tô atrapalhada aqui com a minha câmera, tentando atrapalhar esse conjunto perfeito aqui, tá? Então, essa perda de peso totalmente esperada, ela ainda pode ser um pouquinho maior nos bebês que são amamentados exclusivamente. Por que, Fernanda? Porque a composição do leite
é totalmente adaptada para esse momento fisiológico. E a gente vai ver que a fórmula infantil, ela não tem compostos que o leite materno tem e pode levar ao aumento, né? Entre aspas, muitas aspas, esperem para vocês ouvirem lá no final. Um quadro de parecido com um quadro de resistência à insulina, sem contar que não favorece, né, esse desenvolvimento do controle mesmo da ingestão pela própria saciedade. A criança pode receber um volume muito superior ao que ela de fato consumiria, e com isso tudo favorecer um ganho de peso. Nesse caso aqui, há uma perda de peso menor, né? E aí, quando chega ao final de uma semana, mais ou menos, esse peso vai ter sido recuperado. Então, essa criança vai voltar ao peso base, que é o peso ao nascer. E daí, aí é que eu quis colocar a curva de ganho de peso, aqui está no caso dos meninos, a gente percebe que essa curva ela é crescente durante toda a infância, mas a maior angulação, ou seja, a maior velocidade de crescimento, acontece no primeiro ano. E esse primeiro ano, nós vamos dividi-lo em duas janelas. Os primeiros 4 meses, onde a criança ela vai aqui duplicar o seu peso, e aos 12 meses, onde ela vai ter tido o seu peso triplicado, mais ou menos isso. Então, ela leva 4 meses. É só vocês olharem a curva. Olha aqui a angulação. Essa primeira seta está mostrando para vocês os primeiros 4 meses. Olha a velocidade de ganho de peso. Então, esse bebê vai ganhar muito peso, vai crescer rapidamente nessa janela. E depois ele tende a diminuir a velocidade, mas não o incremento, não o ganho. E ele vai, aos 12 meses, ter o seu peso mais ou menos entre triplicado e quadruplicado, mais ou menos aí, né? Quando a gente está falando de expectativas dentro da faixa de normalidade, tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho agora sobre, de fato, o que tem nesse leite materno. Vamos conversar um pouco sobre a composição, mas antes, um recadinho para você. Oi, tudo bem? Eu dei uma pausa nesse conteúdo para te fazer um convite. Seguir a gente nas redes sociais. O Nezan tem Instagram, tá aqui o QR Code para você poder seguir o nosso conteúdo. A gente está sempre tentando levar a informação de uma forma leve, uma forma tranquila, pontual, porque a gente sabe que a competição pela atenção, ela é alta, né? São muitos conteúdos que vocês absorvem no dia a dia. Então, a gente vai jogando lá um pouquinho. É feito tudo com muito cuidado, com muito carinho, supervisionado por mim. Muita coisa é feita pelas nossas alunas. E tô aqui te convidando para prestigiar um pouquinho desse trabalho lá no Instagram, mas também para curtir, comentar, deixar a sua sugestão e também as críticas, viu? A gente escuta tudo, a gente conversa, a gente debate sobre isso e tenta melhorar sempre. Então, eu fiz uma pausa nesse conteúdo para te fazer esse convite e esse apelo, na verdade. Segue a gente por lá, interaja com o conteúdo e muito obrigada por estar aqui junto com a gente, em prol da amamentação. Estamos de volta e agora a gente vai falar do que tem de fato nessa composição do leite humano, tá? Aqui eu deixei uma tabela para vocês, onde tem ali a tabela nutricional. Ela tá nessa referência que está indicada logo abaixo, então vocês podem fazer print. Também podem me pedir esse PDF, não tem problema nenhum. Quem quiser, é só deixar aqui nos comentários. Comenta bastante para a gente poder saber o que vocês estão achando, tá bom? Eu optei por falar basicamente dos macronutrientes e de alguns compostos bioativos. Não vou focar nos micronutrientes, porque senão a aula ficaria uma aula de quase 3 horas ou mais, e aí seria uma aula muito cansativa. E eu sei que vocês não assistem vídeos muito longos, então não era muito objetivo. Mas se for interessante, também deixa aqui que depois a gente pensa no que faz. Em relação aos carboidratos, vocês vão ver na tabela, ela coloca assim que alguns nutrientes, macro e micronutrientes, são influenciados pelo ambiente, dieta e estado nutricional. Ali está falando especificamente da dieta materna, enquanto outros não são. Por exemplo, carboidrato não sofre influência da alimentação materna, mas as gorduras, os lipídios, sim, principalmente em relação ao perfil. A gente já vai ver isso.
Micronutriente. O ferro não é alterado pela alimentação materna, mas a vitamina D, por exemplo, é. Então, o que eu quero dizer, reforço aqui, a importância de olharmos para a alimentação e para o ambiente e o estado nutricional dessa mulher que está amamentando, para que a gente também garanta boas condições de crescimento e desenvolvimento desse lactente, tá? Em relação ao carboidrato, 40% do total de carboidrato seria dado mais ou menos pela lactose. Então, a lactose fornece aproximadamente 40% da energia, né? A gente percebe também que, em termos, falando especificamente da lactose, eu já comentei no início, a lactose ela tem uma conformação, ela tem uma estrutura molecular diferente da lactose que tem no leite de vaca, por exemplo, e que está presente na fórmula infantil. A lactose humana, ela é estruturalmente feita para que uma parte dela seja absorvida, digerida, e uma outra parte chegue intacta no intestino grosso, no cólon desse bebê. Por quê? Porque a lactose vai ajudar, em conjunto com os oligosacarídeos, que hoje se fala muito, que são os HMO, mas eles em conjunto vão favorecer o crescimento de bifidobactérias, de bactérias benéficas, daquelas bactérias que vão compor uma flora intestinal saudável e que os estudos já falam da importância desse contexto para a saúde imunológica, para a saúde metabólica, para todo o nosso funcionamento. Já se fala bastante desse eixo intestino-cérebro e tem se falado desse eixo intestino-glândula mamária. Inclusive, né, tem estudos específicos sobre a análise de HMO, quanto eles sofrem influência dos fatores maternos, né? Eles são diretamente relacionados aos fatores genéticos da criança e da mãe, e a alimentação dessa mulher, ao IMC pré-gestacional dela, ao percentual de gordura dela e a alimentação que ela tem. Por isso, quando eu falei lá no início que o leite ele é um fluido vivo e dinâmico, e eu complementei individualizado, espécie, mulher, bebê, é muito em relação ao HMO também. Vai ter em relação com outros metabólitos, mas em relação ao HMO também. Se sabe mais de 100 tipos de HMO presentes no leite humano, e a indústria pegou que isso vende. E agora ela está tentando colocar isso dentro das suas formulações, mas as formulações têm 5 tipos de HMO. Mas, de novo, não são espécies idênticas ao HMO presente no leite materno, porque essa individualidade mãe-prole, ela se perde num processo industrializado, tá? Então, é uma das razões da gente valorizar, entre todas as outras, que o leite materno ele é único dentro da sua estrutura e na sua forma de modular esse intestino e esse sistema imunológico. Por isso mesmo, fica aqui essa imagem que vai aparecer para vocês em vários outros slides. É impossível compararmos a flora, o desenvolvimento metabólico de uma criança que é amamentada exclusivamente ao seio com uma criança que recebe a fórmula infantil quando a gente pensa nessa composição nutricional. Vamos falar agora um pouco de proteína. Então, como eu disse anteriormente, a proteína, se a gente fosse comparar com o leite de outros mamíferos, de fato, o leite humano ele tem um baixo teor de proteína. Mas a gente tem que lembrar sempre que ele é totalmente adaptado para o momento biológico e para a fisiologia do lactente, que nos primeiros 4 meses tem uma taxa de filtração glomerular reduzida, tem uma imaturidade renal, uma imaturidade hepática, uma imaturidade de enzimas proteolíticas, né? Então, se tivéssemos uma quantidade de proteína maior nesse leite, nós teríamos problemas fisiológicos. Então,
é uma peça encaixando com a outra, né? Então, nesse sentido, a quantidade de proteína, o perfil de aminoácidos, né? E o perfil de proteínas, onde a gente vê que no leite humano a gente tem como principais proteínas a caseína, proteínas do soro, mas tem também uma série de enzimas justamente para reduzir esse impacto dessa deficiência enzimática que o lactente possui nesses primeiros 4 meses, principalmente. Esse leite está totalmente adaptado. Então, quando a gente pensa em velocidade de crescimento, aqui essa curva é de crescimento, a outra era de ganho de peso. A gente percebe que a janela do primeiro ano é a janela de maior crescimento de um indivíduo. Um bebê nascido a termo, ele nasce em média com 50 centímetros, vamos arredondar aqui, né? E ele vai chegar no seu primeiro ano em torno de 75, 77 centímetros. Eu estou falando média, tá? Então, significa que o bebê cresceu em 12 meses, né? 50% do seu tamanho. A gente nunca mais vai crescer 50% do nosso tamanho em um único ano, nem no estirão do crescimento lá na adolescência, né? Então, também se a gente levasse essa velocidade de crescimento para o resto da vida, o ser humano teria, sei lá quantos metros, né? Seríamos gigantes. Então, essa primeira janela, ela é importantíssima. Então, essa nutrição, criança que fica doente nesse período, fica muito doente nesse período, ele pode ter comprometimento. A importância desse sistema imunológico estar funcionando adequadamente, de não desenvolver quadros respiratórios, alergênicos, né? Importância de desenvolver essa microbiota, a importância de ter hábitos saudáveis que vão incluir quantidade de sono, porque quando a gente fala de crescimento, a gente fala de hormônio do crescimento. Gente, é um assunto muito complexo para a gente tratar numa aula com um tema muito amplo. Mas a gente precisa entender que quando a gente compara bebês amamentados com exclusivamente nos 6 primeiros meses, depois que essa amamentação ela é mantida, né? Após com a introdução alimentar, quando a gente compara com bebês que recebem exclusivamente ou predominantemente a fórmula infantil, a gente percebe que a taxa de velocidade de crescimento ela pode ser a mesma. Porém, o desenvolvimento motor, cognitivo, o percentual, né, de frequências em relação a doenças, eles são muito diferentes, né? Então, a gente, para garantir uma qualidade, perdão, de crescimento, o padrão ouro é manter a amamentação. Falando das gorduras, né? As gorduras correspondem, em média, metade da energia. Então, o leite ele tem em torno de 67 quilocalorias para cada 100 ml. As gorduras elas vão corresponder a aproximadamente 30 e poucos, quase 40 quilocalorias. Então, é um componente muito importante, né? E, basicamente, os ácidos graxos saturados e os ácidos graxos monoinsaturados, eles são relativamente estáveis. O que a gente está querendo dizer? Eles não sofrem tanta a influência do padrão dietético materno. Mas quando a gente olha o perfil de ácidos graxos poliinsaturados, aí a gente percebe que é diretamente proporcional a estado pré-gestacional. O que eu quero dizer com isso? Gestantes, né, mulheres que entram na gestação com excesso de peso tendem a ter um menor perfil de ácidos graxos poliinsaturados comparado com mulheres eutróficas e tendem a ter também, dentro desses poliinsaturados, mais N6 do que N3. O ganho de peso gestacional e a adiposidade. Então, mulheres que ganham muito peso. E aí eu quero sempre que vocês coloquem o pensamento de vocês de uma forma mais ampla, que tudo se conecta. Quando você fala de
perfil de ácido graxo, você fala de uma alimentação saudável, você fala de microbiota saudável. Então, uma coisa vai influenciando a outra, né? A alimentação materna, então, por isso, a importância de manter consumo de peixes, de fazer suplementação com ácidos graxos N3, principalmente os de perfil DHA. Na gestação, o que a gente mais fala, o EPA é importante? É também, claro, mas o que a gente mais fala é o DHA, por quê? Porque o DHA está muito relacionada com a neurocognição, com o desenvolvimento dos neurônios, né? E do sistema nervoso como um todo. Então, é importante ter um padrão dietético adequado e suplementar esse ácido graxo. E aí, de novo, né, quando a gente pensa em comparar fórmula infantil o leite materno, a gente percebe a grandiosidade do leite materno em fornecer melhor perfil de ácido graxo, né? Quando comparado. É claro que a indústria ela tenta subverter essa ideia, trazendo o quê? Acoplando óleos com fontes, né, de ácidos graxos poliinsaturados. Geralmente eles usam óleo de peixe, usam óleo de canola, né? Mas o perfil de ácido graxo, apesar de ser um perfil semelhante, ele não vai ser totalmente 100% igual por todas essas outras questões metabólicas e presentes no leite materno que a gente já comentou. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre conteúdos, o que que tem nesse leite que não é exatamente nutriente, tá? Eu falei que eu não vou comentar aqui sobre os micronutrientes porque essa aula já tá gigante. Então eu vou falar agora de outros componentes, como as adipocinas, para que a gente comente um pouquinho melhor sobre isso, porque quando a gente olha os estudos, a gente percebe um número crescente de publicações entrando nessa área, mostrando a especificidade do leite materno em relação a esses compostos metabólitos, né? Assim, vamos dizer assim, bioativos, tá? As adipocinas, elas apresentam uma variedade, né, de tipos no leite materno e que vão ser diretamente relacionados com o metabolismo da mulher. De novo, eu vou ser repetitiva, espécie, né? Então, o estilo de vida que essa mulher ela tem, o estado nutricional dela, e nesse caso específico das adipocinas, a adiposidade e o tipo de flora bacteriana que essa mulher tem vão influenciar diretamente esse perfil, essa qualidade, essa quantidade dentro do leite humano. E essas produções, elas não são estáticas, porque elas acompanham, e isso aqui eu vou falar depois de novo um pouco mais à frente, quando falar de melatonina. Essas produções, elas acompanham o próprio metabolismo da mulher. Então, há momentos em que esse leite vai ter um maior teor de leptina durante o dia do que em outros, tá? Então, isso vai acompanhar a própria produção diária, né, dessa mulher. Então, quais são as principais adipocinas que a gente encontra estudos falando sobre a presença delas e a função delas em relação ao leite materno? A leptina, a adiponectina, a obestatina, a resistina, a irisina e a apelina. Muitas delas, ou todas elas, estão relacionadas com o metabolismo glicídico, quadro de resistência à insulina, apetite e também sinais de saciedade. Vocês já devem ter escutado inúmeras vezes que amamentar protege o bebê contra a obesidade. Amamentar protege o bebê contra doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta. Muitos desses achados estão relacionados a essas moléculas aqui, a essas substâncias, né? Atualmente, principalmente, estudos falando da obestatina, da adiponectina e também da leptina, nesse controle de fome e saciedade, auxiliando esse lactente já, sinalizando para ele, auxiliando esse processo de sinalização celular,
a ele a produzir as próprias adipocinas, mas também a controlar essa saciedade e, consequentemente, ter um ganho de peso mais equilibrado, tá? Então, por isso que bebês que mamam no peito tendem a ter menos chance de desenvolver a obesidade. Falando de fatores endócrinos, bom, esses são derivados do soro materno e da própria glândula. Uma curiosidade, né, um ponto muito importante, que aí vai essa curiosidade, ela vale o mesmo lá para as adipocinas, né? Essas substâncias, elas chegam intactas ao intestino, elas não sofrem a influência do processo digestivo desse lactente. Isso é muito interessante. Então, significa que elas chegam intactas, mesmo com o processo digestivo. Então, elas vão ter, nesse caso aqui dos fatores endócrinos, fatores imunológicos, né? A gente tá falando deles. São inúmeros, como, por exemplo, o fator de crescimento de insulina, que é o IGF-1, né? Entre outros peptídeos, o próprio cortisol e a melatonina. E aí a gente consegue entender, antes eu destaquei a melatonina para a gente conversar aqui um pouquinho, que não tem como, tecnologicamente, a lata fornecer esse tipo de substância, porque ela teria que estar. Primeiro, ela está ativa nesse líquido, quando ela está viva, né? Ela está ativa. Ela chega viva, líquida, fluida ali, ela vai ser, ela não é digerida, vai ser absorvida, já está pronta para ser utilizada. Então, é um sistema muito complexo para ser mimetizado por uma lata que é estática, né? Então, essa comparação, é importante a gente fazer isso o tempo inteiro. Então, em termos de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais, a fórmula ela vai suprir dentro das necessidades, porque são necessidades já exigidas, né, pelos códigos internacionais. Mas mesmo assim, a gente já viu que o tipo de lactose é diferente, o perfil de aminoácido, algumas proteínas são diferentes. A gente está vendo aqui que outros compostos eles estão presentes no leite materno, mas não estão presentes na fórmula. Então, falando exatamente desses aqui, eu quis destacar a melatonina, porque ela está diretamente relacionada com a concentração materna. Para quem não lembra, a melatonina, ela é aquele hormônio que ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, o nosso ciclo de dia e noite, né? Os bebês, principalmente nos primeiros 3 meses, eles não possuem um ciclo circadiano próprio. Eles utilizam do ciclo circadiano materno. Os estudos já mostram isso. O que eu quero dizer com isso? Já na barriga da mãe, eles vão sofrendo a influência dos hormônios, e aí, entre esse balanço de cortisol e melatonina, produzidos pela própria gestante. Então, com isso, ele vai recebendo esses hormônios e vai sofrendo, né, os efeitos e vai despertando, adormecendo, despertando, adormecendo. Mas lembrando que bebês recém-nascidos, por exemplo, dormem cerca de 20 horas por dia. 20 horas, mais ou menos, é a média de sono de um bebê recém-nascido no seu primeiro mês. Isso vai cair um pouquinho, mas nessa fase aí dos primeiros 6 meses, isso fica em torno de 18 horas, mais ou menos, entre 18 e 19 horas, mais ou menos. Então, a criança, ela vai dormir muito. O nosso ciclo circadiano adulto, ele é em torno de 2 para 1, né? Então, a gente passa mais ou menos 1/3 do nosso dia dormindo e 2/3 do nosso dia despertos, em alerta. Quem nos mantém alerta? Muitos hormônios, entre eles o cortisol. E quem nos mantém relaxados e dormindo? Muitos hormônios, entre eles a melatonina. Aqui eu estou simplificando de uma forma tão simples que é só para a gente poder entender mais ou menos. Então,
A melatonina produzida por essa mulher, quando é que a gente começa a ter um pico de melatonina? A partir das 18 horas da noite. Desde que o nosso dia tenha sido favorável para isso. Exemplo, que a gente não tenha exagerado na quantidade de substâncias, né, que nos deixam alertas, como a cafeína, desde que a gente tenha tido uma quantidade de horas de sono e um sono adequado entre as ondas REM e não REM, sono profundo e não profundo, na noite anterior, se a gente fez atividade física, se a gente não fez, se a gente se expôs à luz natural, se a gente não se expôs, hoje a gente ficar muito em ambiente fechado, e, ó, a quantidade de luz dessa luz azul dessa tela, né? Então, a higiene do sono, tudo isso vai influenciar. Mas o bebê, ele não tem isso. Então, ele vai recebendo, se está em amamentação, sempre, mas principalmente nesses 3 primeiros meses, 6 primeiros meses, mas é mais intenso nos 3 primeiros meses, onde o bebê não tem o seu ciclo circadiano próprio, ele recebe a influência da mãe. Por onde? Pelo leite. O bebê da fórmula não tem. Porque o bebê da fórmula, a fórmula não tem melatonina, né? Então, é claro que aqui a gente vai precisar entrar em outras questões, como, por exemplo, rotina de sono. E aí eu já quero deixar um convite para vocês lá. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas eu fiz um bate-papo com o Iacol para falar sobre tela e a gente falou bastante sobre rotina. Foi um bate-papo bem legal. Eu vou deixar, para quem gostar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Mas o que eu quis dizer, ó, a concentração de melatonina, ela é diretamente relacionada às concentrações maternas. Então, as flutuações circadianas na composição do leite humano provavelmente auxiliam na transferência de informações sobre a hora do dia da mãe para o recém-nascido. Isso torna o leite humano uma forma única de crononutrição. E, gente, para falar de saúde, tem que falar de sono, de qualidade de sono. Eu vou usar esse gancho para falar de crescimento. Para crescermos, a gente precisa dormir. Para aprendermos, para fixarmos o conteúdo, a gente precisa dormir. Para mantermos o nosso metabolismo saudável, a gente precisa dormir. Para mantermos a nossa pressão arterial equilibrada, a nossa insulina, a gente precisa dormir. Para ajudarmos a equilibrar o nosso estresse, a gente precisa dormir. A gente precisa dormir. Se dormir fosse dispensável, a evolução já tinha dado conta disso. A gente, hoje, depois de não sei quantos mil anos em evolução humana, a gente dormiria 2 horas na noite. É impossível. A nossa imunidade precisa do sono, o nosso metabolismo precisa do sono, e aí eu já vou ser repetitiva, né? Então, a criança, para ela se manter saudável, crescendo e se desenvolvendo, ela precisa ter sono adequado. Isso encaixa em rotina, isso encaixa em alimentação saudável, tá? Eu adoraria falar um montão sobre isso aqui. Eu adoro falar de rotina, eu adoro falar sobre sono, desenvolvimento, aprendizado. Tem muita coisa legal, a gente pode explorar isso num outro momento, aqui não vai dar. Metabolomas, nome, né? Difícil. Mas o que eles são, né? O que os metabolomas e como eles influenciam? Então, eles estão muito relacionados, são moléculas, são substâncias, né? Que estão relacionados com o ambiente e com o fator genético materno, mas que vão influenciar o metabolismo. Por isso tem esse nome, metaboloma. É uma molécula, uma substância que provavelmente vem desse ambiente onde a mãe está e dessa característica genética alimentar dessa mulher e vai influenciar. Ele não é um composto nutricional, ele não é hormonal, mas ele pode atuar como um hormônio, como um disruptor endócrino, ele pode atuar no metabolismo dessa criança. Então,
Aqui a gente está falando, por exemplo, de substâncias tóxicas como o DDT, o tabaco, o metanol, o próprio etanol. A gente está falando de fatores benéficos como a suplementação com DHA, porque estudos mostram que a suplementação com DHA protege contra esses metabolomas nocivos, né? E aí, pensando exatamente na fórmula infantil, eu até deixei aqui para vocês, ó, as concentrações plasmáticas pré-prandiais de uma substância específica, como 2-hidroxibutirato, em bebês alimentados com fórmula são o dobro das bebês amamentados e aumentam para quase o triplo após 1 hora. E essa substância, ela está diretamente relacionada com o quadro de pico insulínico, né? E pode estar relacionado com o quadro de resistência à insulina. Então, leva, mimetizando um quadro de resistência à insulina cerca de 2 horas após a refeição. Na verdade, traduzindo pico, né, insulínico, e isso tudo favorecendo, lembra que eu falei? Ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o leite materno protege esse bebê desse surgimento de doenças como a obesidade ou diabetes. Falando agora já caminhando para o fim, não se preocupem, essa evolução do leite humano, como ele é preparado de forma ideal para alimentação complementar. Então, eu falei muito na janela dos 6 meses, não foi? 6 meses, 4 meses. Então, ele vai ser exclusivo dentro dessa fase. E aos 6 meses, a alimentação complementar ela vai entrar. O leite materno, ele já é um preparo, né? Ele vai sofrendo uma alteração da sua composição e das suas características organolépticas. Por volta dos 4 meses de vida, o teor de sais minerais de sódio e potássio nesse leite aumentam, e isso ajuda a dar uma palatabilidade um pouco mais para o salgado. Antes, essa palatabilidade, como ele tinha menos sais, por quê? Ele tinha menos maturidade renal nesses 4 meses, então não podia sobrecarregar. Então, ele tem muita lactose, dá uma característica mais doce. Então, o bebê ele nasce com essa preferência pelo paladar doce. Agora, por volta dos 4, essa maturidade renal ela é atingida, esse perfil, essa quantidade de sais é aumentada, a permanência da quantidade de lactose, mas isso muda o sabor. Então, começa a preparar as papilas gustativas desse bebê para receber o quê? Vegetais e outros alimentos com teores mais para o sal. Outra coisa, as crianças, né, que mamam no peito, elas tendem a preferir mais os paladares associados às frutas e vegetais do que aquelas que foram alimentadas com fórmula. A amamentação, ela serve como um teste, né? Ela vai ali preparando essas papilas. Então, a alimentação da mãe, variada nos sabores e nas preparações, também ajudam a modificar esse sabor do leite materno e já ir preparando essa criança para alimentação complementar, tá? Bom, tem estudos que mostram que as crianças alimentadas com fórmula, elas têm um maior risco para a seletividade alimentar. E aqui eu não vou entrar nessa seara de crianças neuroatípicas ou de outras condições fisiopatológicas que podem levar à seletividade. Aqui eu estou me detendo à questão da escolha alimentar. Tá? Então, existe em inglês o termo pick eaters, que é pick de pegar, né, de escolher, e os estudos mostram que crianças que recebem fórmula tendem a serem mais pick eaters, de terem o quê? Um elenco de alimentos menor, uma quantidade de alimentos preferidos menor, e de serem mais propensas à seletividade. É disso que eu estou tratando. Não estou dizendo que receber fórmula deixará a criança seletiva, mas pode sim aumentar o risco de, tá? E por fim, eu quero deixar uma mensagem final para todo mundo que está aqui, seja você profissional da área da saúde, ou estudante, ou até mesmo um familiar, uma mãe, um cuidador, um educador. Seja muito bem-vindo. Eu queria deixar essa mensagem para todos nós. Ela é para mim também. O leite humano é o alimento mais completo,
sendo capaz de fornecer todos os nutrientes necessários para adequado crescimento e desenvolvimento infantil. A composição nutricional sofre a influência do estado nutricional e alimentação materna, além de sofrer influência do ambiente, como, por exemplo, a exposição a substâncias tóxicas. Sua individualidade não pode ser comparada com a fórmula industrializada, que só deve ser usada em casos muito específicos. Por isso, valorize, apoie, proteja e promova o aleitamento materno em todos os espaços e em todas as situações. Uma geração bem nutrida e desenvolvida é passo primordial para uma sociedade saudável e desenvolvida. Contamos com você. Aqui eu deixo o meu muitíssimo obrigada, deixo aqui um QR Code de um podcast que eu tenho, onde eu trago conteúdo também, mas na forma de áudio, que é o Vem Papear, a rede do Nezan, meu filho científico. Estou aqui, né, no canal do Nezan e deixo aqui, esse é o meu filhão há algum tempo atrás, né? E deixo aqui o meu muitíssimo obrigada a todos, tá? Até a próxima!